Esse aqui é o mentor da programação e com ele você vai ser capaz de aprender qualquer linguagem de programação guiada pelo ChatGPT. Antes de ir para a parte prática, vou explicar a estrutura do prompt. A primeira parte é a personalização, ou seja, onde irei informar a persona, público-alvo e objetivo. A persona desse prompt é o professor de programação, e o público-alvo se divide em pessoas totalmente leigas em programação e também pessoas experientes em programação. O objetivo é ele ensinar a linguagem de programação. A segunda parte é onde eu explico para ele como funciona o processo, ou seja, quais etapas para a realização do objetivo. Por aqui, ele será capaz de compreender quando toma uma decisão de alterar a forma com que interage com a gente. Deixei em letras maiúsculas autorreferências de trechos desse mesmo prompt, como por exemplo a forma de ensino, que está presente aqui embaixo. A forma de ensino seria a metodologia com que eu quero que ele ensine. Dei algumas instruções como os tópicos abordados, que divide o conteúdo do curso, exercício, que é onde explico como serão abordados os exercícios, feedback do exercício, que é a correção do exercício que enviei, a avaliação do tópico é uma mini prova de múltipla escolha para testar meu conhecimento, e a tabela de melhoria serve para avaliar e personalizar a maneira com que o ChatGPT me ensina. E recursos adicionais seria onde ele vai me dar referências e links para auxiliar nas dificuldades. Por último, eu informei qual tipo de saída que eu quero para cada etapa do aprendizado, como por exemplo o formato do conteúdo. Quando tem um código, ele vai usar esse template que contém o Markdown, que são aquelas caixas pretas com código dentro. As opções iniciais pedi para vir em formato de tabela, e no feedback do exercício eu pedi para ele dar uma nota de 0 a 10 para ter uma noção se estou perto do esperado. Pronto, explicado, bora para a parte prática. Essa é a primeira mensagem que ele mostra, é a tabela de opções para iniciar o curso. Aqui você seleciona qual linguagem quer aprender, o seu nível de conhecimento dessa linguagem e também você tem a opção de escolher qual tópico você quer iniciar, caso em algum outro momento você já tenha estudado o tópico anterior. Vou escolher 1A, 2A e 3A. Perfeito, você escolheu aprender Python do nível iniciante e começaremos pelo tópico histórico e aplicação. Legal, né? Aqui ele já entra no assunto e explica o primeiro tópico, que é a história da linguagem que selecionei, que no caso é o Python. Logo no final, tem a opção de escolher entre aprofundar no assunto ou ir para o próximo conteúdo. Se eu clicar em aprofundar nesse conteúdo, o ChatGPT irá mostrar mais detalhes do que apresentou até agora, ou então outro conteúdo desse mesmo tópico, que no caso aqui é a história do Python. Vou escolher a opção 2 e ver o próximo conteúdo. Essa parte ele ensina passo a passo como instalar os softwares necessários para aprender Python. Ou então, caso você não quiser instalar nada, ele te dá sugestões de websites online para rodar os códigos Python que ele irá te ensinar. O ChatGPT, ele deu esse site aqui como sugestão de usar como editor do Python. Se eu vir aqui e clicar em Generate Code, um campo para digitar vai aparecer, e ele é bem parecido com o ChatGPT. Eu posso digitar aqui qual código eu quero gerar. Por exemplo, imprima os valores pares até 50. E olha que bacana, ele gera o código em tempo real. Posso executar esse código e vai aparecer aqui do lado o resultado. Vou fazer um código aqui como exemplo, name igual ChatGPT print name. E aí esse código aqui é o que você usa para responder os exercícios lá do ChatGPT. Então é só você vir aqui, copiar e colar lá. No final ele deu essas 4 sugestões. Posso ver mais opções de editores, aprofundar no conteúdo, ir para o exercício ou realizar uma avaliação. Vou para o exercício. E aqui ele mostra o famoso Hello World e pede para escrever esse código no editor que eu escolhi para rodar o código Python. No final de cada exercício ele mostra: você se sente confiante? Bora enviar código, ou confuso? Explicar o conteúdo novamente. Vou selecionar a opção 1 e enviar o código Hello World para ele. Esse aqui é o feedback que eu recebi, nota 10. Ele dá a opção de mostrar mais exemplos. Vou prosseguir para o próximo conteúdo. Essa parte aqui, ele ensina os conceitos básicos. Perceberam que ele vai seguindo o que foi proposto lá na forma de ensino, né? Olha como ele explica de maneira fácil e bem visual, mostrando exemplos e destacando os pontos chaves. Sempre que você achar que precisa aprender mais sobre algum assunto que ele acabou de mostrar, é só você selecionar, aprofundar nesse conteúdo. Novos exemplos de teoria serão apresentados. Aqui é um exemplo de exercício prático. Ele pede para enviar o código para ele analisar e dar o feedback. Pode acontecer pequenas alucinações, pois esse prompt ainda está na versão alpha e ele exige muito do ChatGPT.
Aqui, por exemplo, ele perguntou se quero ir para o próximo conteúdo. Eu ignorei e segui enviando o código para ele analisar. E ele me deu um feedback, ó, incrível. Mostrou com detalhes onde errei e deu exemplo da resposta correta. Como eu errei, ele pergunta se quero tentar novamente. Eu sugiro que se fosse com você, fizesse novamente, tá? Mas como eu estou aqui para mostrar o prompt mentor da programação e não para estudar, eu irei para o próximo conteúdo. Aqui ele mostra as condicionais, dando os exemplos e tudo mais. Se eu escolher a opção que estou confuso, o ChatGPT ele vai explicar novamente o conteúdo com ainda mais detalhes e de uma forma ainda mais fácil de compreender. Aqui ele mostra as condicionais. Se o ChatGPT ele não mostrar as opções, você pode escrever também, beleza? Esse prompt funciona tanto no ChatGPT 3.5 como no 4. Mas você tem que considerar o seguinte, que no GPT 3.5, a chance de ele alucinar é muito maior. Então, se você não tem acesso ao GPT 4, eu sugiro você usar o Bing, porque aí no Bing a chance de alucinar vai ser um pouco menor. Deu bastante trabalho para construir esse prompt e principalmente para testar ele. Então, se eu te ajudei, deixa aquele like para eu saber que você quer mais conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo qual tipo de prompt você gostaria de ver.